A fraude bilionária com descontos indevidos de aposentadorias e pensões do INSS supera a crise do Pix no governo Lula. Pesquisa Quest mostra que, na comparação com os 15 primeiros dias de repercussão, a fraude no INSS gerou um volume de mensagens quase 3 vezes maior que o do Pix. O escândalo do INSS soma quase 6 bilhões de reais em descontos não autorizados por aposentados e pensionistas feitos por associações. As fraudes foram descobertas na operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Os descontos feitos por associações foram entre 2019 e 2024. Quando o caso veio à tona, o governo demitiu o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, suspendeu os acordos com todas as entidades e também os descontos em folha. Além disso, orientou que os segurados que identificarem descontos indevidos ou não autorizados formalizem o pedido de exclusão do débito no aplicativo Meu INSS e garantiu a devolução de 292 milhões de reais entre 26 de maio e 6 de junho, referentes a esses descontos feitos em abril. A fraude também levou à saída de Carlos Lupe do cargo de ministro da Previdência. Para compreender esse escândalo do INSS, eu estou recebendo agora no Palavra Aberta 2 advogados que são especialistas em direito previdenciário. Marcelo Barroso, que é doutor em direito previdenciário e professor da FUMEC. Obrigada pela presença, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, bom dia, Kátia, bom dia, doutor Nazário, ouvintes, telespectadores, estamos aqui para esclarecer um pouco mais dessa questão. E também para ajudar a gente a compreender os desdobramentos e aprofundar sobre esse tema, eu recebo Nazário Nicolau, que é mestre em Direito Previdenciário e professor da PUC do Paraná. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Muito obrigado, Kátia, bom dia ao professor Marcelo também. Espero que a gente tenha uma ótima discussão sobre o tema. Eu gostaria de começar ouvindo aqui o professor Marcelo Barroso. O senhor tem 30 anos de atuação, no direito previdenciário. Esse escândalo que veio à tona agora no mês de abril, causa alguma surpresa para o senhor? Kátia, não causa. Eu falo que isso é uma tragédia anunciada. Essas fraudes que acontecem no INSS já se tornou praticamente histórica. Vamos remontar aqui à década de 1980 com escândalos. Quem não se lembra do caso Georgina de Freitas. Isso precisa, de uma vez por toda, de uma solução, sabe? Para evitar esse tipo de fraude. É um dinheiro importante, é uma aposentadoria, uma pensão por morte de uma pessoa que precisa daquele benefício para a sobrevivência. É um absurdo o que aconteceu e providências enérgicas têm que ser tomadas, independentemente de contexto político, econômico, social. Isso não pode acontecer mais. Porque, veja, quantas reformas da Previdência estão sendo feitas a pretexto de um déficit previdenciário? E nós vemos aí esse tipo de problema retirando dinheiro, recursos de pessoas que estão precisando daquele recurso. Isso precisa acabar. Para a gente entender, doutor Marcelo, como é que estavam ocorrendo essas fraudes? Alguém liga para a casa de uma aposentada? Às vezes nem liga, Kátia. O que acontece? Essas pessoas, elas são selecionadas por esses fraudários, esses fraudadores. São pessoas simples que não têm acesso ao contra-cheque, ao demonstrativo de pagamento. A pessoa sequer sabe que está sendo lesada. Ela vai ficar sabendo que ela está sendo lesada, às vezes pela imprensa. Ela nem sabe disso, ou às vezes ela tem um contato sim com o fraudador que liga para ela prometendo algum crédito, prometendo algum recurso. Ela autoriza pela voz, ela autoriza com uma senha, sendo ludibriada, sendo levada a erro. Às vezes está conversando com um robô. Com robô e às vezes até com o furto da imagem, o reconhecimento facial. Tem várias formas. O sistema é muito frágil. O sistema é muito frágil, a pretexto de dar facilidades, vem proporcionando a esses fraudadores que causem esse tipo de ilícito. Essas abordagens, elas têm que mudar. Quem tem que pedir um benefício é o interessado. Se eu quiser um crédito, se eu quiser uma contratação de alguma coisa, eu que tenho que procurar e não ser procurado. Às vezes a pessoa fica sabendo, Kátia, ela vai lá e pede o benefício. Ou ela pede um advogado que peça o benefício por ela. Às vezes a pessoa fica sabendo que o benefício foi concedido antes do advogado dela e antes dela mesmo saber, porque alguém liga dizendo, olha, seu benefício foi concedido aqui, você tem um crédito a receber, você quer fazer um empréstimo, você quer fazer uma contratação. Tem alguma coisa errada, o sistema está muito falho.
né? Isso não pode acontecer. Ô Nazário, Nicolau, o que a gente percebe até o momento é que há muita desinformação ainda, né? A gente tem uma promessa do governo de que quem se sentir lesado deve formalizar um pedido de cancelamento, né, do desconto, e aí sim para ser ressarcido referente ainda ao mês de abril apenas, mas a fraude vem acontecendo desde 2019. É preciso que a gente deixe bem claro aqui, eu gostaria que você ajudasse a gente a explicar isso para o nosso ouvinte, que uma coisa é esse desconto e a que ele se propunha, né? Eu sou uma entidade que vou fazer um desconto no seu contra-cheque e você vai ter quais benefícios. E outra coisa é o crédito consignado, são duas coisas diferentes. Aí eu gostaria que você detalhasse isso para as pessoas compreenderem, porque certamente, como o doutor Marcelo disse, tem gente que nem sabe ainda, nem conseguiu identificar ainda que foi lesada. É uma situação realmente muito séria, as pessoas precisam buscar um pouco mais de informação, porque muitas vezes essas associações ofertam para essas pessoas uma revisão de aposentadoria, revisão de pensão, inclusive presencialmente. Me lembro bem que bem antes da pandemia, um cliente nos procurou informando que tinha ido ao centro da cidade aqui em Belo Horizonte e assinado tanto um contrato como uma procuração para essa associação, que eu não me lembro bem o nome, mas era uma associação para eventualmente pagar uma mensalidade para essa associação para que eles propusessem uma ação de revisão de aposentadoria porque ele ia ganhar muito dinheiro. E ele assinou essa documentação na boa fé, acreditando naquilo. E quando a gente foi investigar um pouco, nós percebemos que, na realidade, eles ingressaram com uma ação absolutamente impertinente para justificar aquele desconto mensal daquele cidadão que foi lesado. Então, essas lesões a esse cidadão se dão, inclusive, pela má fé dessas associações presencialmente, porque a pessoa não tem muito conhecimento e acredita nessas situações. Essas pessoas também foram lesadas, ainda que assinando documentos, porque essas associações agiram de má fé. Porque o objetivo de associações, na realidade, é ofertar vantagens a esses aposentados e pensionistas, o que essas associações não fazem na prática e, infelizmente, vem lesando esses cidadãos e descontando diretamente no contra-cheque deles. Dentro desse fator, você tem ali os empréstimos consignados, que não tem nada a ver com essas associações, então muito cuidado, porque tem gente que está pleiteando em relação a isso. Isso ainda está sendo objeto de investigação da Polícia Federal e para apurar se houveram, de fato, empréstimos fraudulentos também. O que hoje está assentado na investigação da Polícia Federal é relativo à associação. Então, essas associações que vêm descontando, muitas vezes com um nome diferente lá no seu contra-cheque, e às vezes só vem como consignado no contra-cheque. Isso é muito importante, causa tá? confusão. Exatamente. Então, é importante que ele vá dentro do sistema do meu INSS, tenha acesso aos consignados. Lá tem o extrato dos consignados. E neste documento, sim, vai vir pormenorizado se é empréstimo de banco, se é associação. E os de associação, aí sim, eles já têm que ser glosados pelos cidadãos junto ao INSS, seja pelo próprio programa, né, do Gov, né, do meu INSS, seja pelo 135. E aqui tem uma informação muito importante, porque às vezes essa pessoa que foi lesada veio a falecer no meio do caminho, então gerou uma pensão. Como que ele vai pleitear aquele período que aquele aposentado teve descontado indevidamente o benefício? Não dá para ser pelo Gov, porque o Gov está bloqueado, porque o CPF foi baixado. Ele vai precisar, então, ligar no 135 para pedir essas informações e solicitar, então, que se pare de ter esses descontos eventualmente. Agora, é importante deixar claro aqui que essas informações, elas não estão disponíveis no extrato bancário, porque tem muita gente que acha que só por meio do extrato bancário vai identificar. Não é isso. O extrato bancário vem o líquido que a pessoa recebe. A pessoa tem que tentar, ou pela plataforma, como disse o doutor Nazário, gov.br, ele vai pegar o demonstrativo de pagamento mensal, ou lá no item dos consignados, o que foi debitado do valor que ele tem direito a receber, para saber quem fez aquele débito. Foi uma associação, um empréstimo, porque podem ter empréstimos lícitos. Os aposentados, eles têm essa possibilidade de fazer realmente empréstimos. Ainda que eles tenham sido induzidos, né? Ainda que tenham sido induzidos, que é um problema também a ser tratado. Mas ele tem que observar qual é a causa. E como o doutor Nazário disse, no caso dos pensionistas, porque não tem acesso direto à aposentadoria, é ligar.
é no 135, e aí fica um canal realmente mais difícil, menos acessível, mas é a forma viável. E tomar cuidado para não ser também abordado por pessoas querendo tirar vantagens com relação a isso. Olha, pode deixar que eu olho para você. Porque a pessoa vai ter acesso a dados sensíveis dessa pessoa, dados sensíveis do gov.br, que pode descambar aí para uma outra fraude que a pessoa não deseja. Agora eu gostaria de ouvir de vocês dois, primeiramente aqui do Dr. Nazário, porque até agora o INSS colocou disponível o 135, telefone, e também colocou disponível o aplicativo Meu INSS especificamente para que as pessoas formalizem, né, essa queixa. Mas é difícil, né? É difícil falar no 135 e muita gente não tem habilidade com aplicativo de celular. E aí, doutor Nazário, o que as pessoas podem fazer? Nada? Infelizmente, nesse primeiro momento, administrativamente, eles ficam meio sem outras opções. Aliás, é bem importante compreender isso. Vão ligar para os aposentados e pensionistas se identificando como servidores do INSS para dizer que vão cancelar esses consignados e devolver os valores. E sempre que isso acontecer, são estelionatários. É golpe atrás de golpe. E já vem acontecendo isso, tá? Então, muito cuidado, porque o INSS não vai entrar em contato direto por meio de servidor. Inclusive, para evitar esse tipo de fraude, eles colocaram só esses dois aspectos para viabilizar administrativamente nesse primeiro momento. E, aliás, nós percebemos, inclusive, a dificuldade da restituição desses valores. Eles só devolveram esses 240 e poucos milhões porque eles suspenderam o repasse para as associações desses valores que já tinham sido debitados do contra-cheque. Na realidade, o INSS não está tirando qualquer dinheiro do fundo de previdência para restituir as pessoas. Isso a gente tem que deixar bem claro. A proposta do governo, aliás, é que essas associações fantasmas devolvam esses valores para essas pessoas, e a gente sabe que a dificuldade de retorno integral dos valores descontados vai ser enorme. Pois é, então a gente ainda vai entrar nisso aí, de onde que vai sair o dinheiro, mas aí eu queria ouvir o senhor também, doutor Marcelo, ir a uma agência do INSS ajuda? Ajuda pouco, porque o INSS não vai ter capacidade física de atender. Eu digo o seguinte, sim, tentar o acesso por via de uma plataforma oficial por enquanto, mas se não tiver como fazer, procurar um familiar da sua confiança, um advogado da sua confiança, não deixar ser procurado para isso. Isso é muito importante, porque se a pessoa recebe a ligação, ela vai cair numa facilidade de uma fraude. Ela procura alguém da confiança dela, para ela poder acessar ao site, verificar com qualidade, né? Para ela não cair, como disse o doutor Nazário, fraude atrás de fraude, golpe atrás de golpe, porque tudo é motivo para esses fraudadores se utilizarem. E é importante nós falarmos, sim, Kátia, da origem do recurso que vai ressarcir essas pessoas. Sim, pois é, porque até agora, como o doutor Nazário disse, a origem aí, os 292 milhões, é um valor que deixou de ser descontado. Ok. Mas e o restante, né? 6 bilhões aproximados. Pois é, isso não pode sair do INSS. Porque o recurso do INSS ele é utilizado para pagamento de benefícios previdenciários, é um recurso público gerido pelo INSS, mas são recursos das pessoas. Esse recurso tem que vir de quem causou a fraude. Aqueles que causaram os descontos indevidos é que tem que ressarcir. E tem que ter medidas enérgicas para isso. Tem que buscar os órgãos de controle, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, toda a sociedade, o próprio INSS e o governo envolvidos nessa busca, de buscar esses recursos e de uma forma dentro da lei, dentro do devido processo legal, até de bloquear recursos dessas associações para que garanta o pagamento do benefício. A gente sabe que na prática, como o doutor Nazário disse, é difícil que todo o recurso seja devolvido. Mas é lembrar também que tem que ser devolvido para o segurado, para o aposentado e o pensionista, não só o que foi descontado dele, entendo, mas também os juros e a correção monetária. O valor tem que ser atualizado. Dano moral também. E mais, porque essas pessoas elas foram levadas a erro, elas foram ludibriadas, houve um estelionato, furto, apropriação indébita, uma série de ilícitos que tem que ser apurados. Foi uma formação de quadrilha. Do ponto de vista criminal, né, com formação de quadrilha, isso tem que ser muito bem apurado. E tem que indenizar, sim. Eu falo até na situação de um dano moral coletivo. Tinha que se fixar judicialmente um valor para ser pago a essas pessoas como ressarcimento por aquele dano de ter sido ludibriado, sem prejuízo de um dano moral individual que ela possa ter
por um abalo de crédito que ela sofreu, porque muitas das pessoas devem até outras obrigações e não tinham recurso para pagar, não fosse ter sido subtraído indevidamente. Doutor Nazário, a gente está percebendo que as pessoas estão tendo, sim, muita dificuldade, né, para poder falar nesses canais aí do INSS e procurar o Ministério Público da União. Ajuda? Na verdade, o Ministério Público da União já vem fazendo uma investigação conjunta com a Polícia Federal em relação a isso. Claro que é importante municiar o Ministério Público eventualmente em relação a isso, mas na prática, para o recebimento do dinheiro neste momento, isso provavelmente não vai ser muito produtivo não, sabe, Kátia? Eu tenho uma pequena divergência em relação à colocação do professor Marcelo, porque eu entendo que tem uma corresponsabilidade do INSS ao permitir esses descontos. Claro que, a priori, são essas associações que devem devolver esses valores. Contudo, a gente sabe muito bem que os processos, tanto de investigação quanto processos eventualmente judiciais, são extremamente morosos. E eu compreendo que esses aposentados e pensionistas não têm que ficar à mercê de poder administrativo ou judiciário, aguardando soluções e valores patrimoniais bloqueados para perceber. Como há uma corresponsabilidade do INSS, compete ao INSS repor financeiramente essas pessoas num primeiro momento e ele, enquanto autarquia, aí sim, buscar a recomposição financeira do Fundo Previdenciário cobrando dessas associações. Porque se toda vez que houver uma corresponsabilidade, nós ficarmos aguardando uma perspectiva dessas associações devolverem, essas pessoas vão ficar à míngua do recebimento ou às vezes vão até falecer de tamanha demora dessas soluções eventuais. Aliás, o governo já encaminhou ali numa diretriz de quem tem que devolver a associação, né? Nós não temos nesse primeiro momento nada a ver com isso. Sim, é bem possível isso que o senhor está falando, mas significa que o dinheiro sairia do bolso do contribuinte, o nosso bolso. Infelizmente, sim, né? A realidade é que sairia na prática do Fundo de Previdência, gerando o que o professor Marcelo acabou de falar, que é um aumento do déficit. O rombo da Previdência. Exatamente, e eventualmente, inclusive, uma futura reforma da Previdência fruto disso. Até não discordo disso que o professor Nazário disse, não, mas é lamentável que o INSS tenha que pagar. Mas realmente, do ponto de vista jurídico, ele é corresponsável. Né? O que nós não podemos deixar é que as associações saiam ilesas. É que elas saiam isentas de pagamento. Seja agora, seja depois, esse dinheiro tem que retornar aos cofres do INSS. Porque, afinal de contas, é do próprio segurado esse valor. Agora, doutor Marcelo, para a gente concluir aqui o nosso Palavra Aberta, que é na tentativa de compreender, né, esse tema complexo que é essa fraude no INSS e que o está por vir. O senhor acredita que outras operações, outras ações da Polícia Federal vão aprofundar e descobrir que a fraude é ainda maior? Isso é ponta de iceberg, eu tenho esperança nisso, eu confio nas investigações, tanto dos órgãos de controle, da CGU, do TCU, do MPU, do Ministério Público Federal, e especialmente da Polícia Federal. E para além de questões políticas, isso tem muito tempo que já está acontecendo e precisa dar um basta nisso. E esse recurso é um recurso importante para a sobrevivência de pessoas e até da própria economia do país. Nós estamos falando aqui de uma questão de soberania econômica. Então é preciso sim, e eu tenho esperança de que esses órgãos consigam fazer uma investigação profunda e as medidas cabíveis de uma forma enérgica sejam todas tomadas. A resposta dada até agora está razoável por parte do INSS, doutor Nazário, para finalizar? Eu acho que ela se encontra extremamente morosa e precisa, na verdade, de uma questão de compliance do INSS, especialmente para rediscutir o vazamento de informações desses cidadãos aposentados e pensionistas, porque muitas vezes eles ficam sabendo que estão aposentados por ligações bancárias oferecendo empréstimos. Então há ali, de fato, uma informação privilegiada ou indevida, na minha concepção, de instituições financeiras e, claro, que essas associações também acabam tendo acesso a esse tipo de informação que precisa ser rediscutido. Mas alguma consideração, doutor Marcelo? É só esperança, né? Esperança de que dias melhores venham e que nós possamos aí de vez eliminar esse que é o problema previdenciário. Esse é o maior problema previdenciário. O problema previdenciário não é o déficit, são as fraudes. E diante dessas fraudes, já se fala em nova reforma da Previdência. De tempos em tempos a gente está estimando aqui, né? Nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Esse tempo será abreviado na avaliação de vocês?
É uma preocupação, porque sempre que se discute previdência e essas reformas, elas não são adstritas a questões de melhoria da qualidade de vida das pessoas, sempre em função de déficit. E com esse rombo, que é enorme, e eu acredito até que seja bem maior do que o que atualmente está sendo apontado, certamente vai acabar antecipando novas discussões. Bem breve, doutor Marcelo? Muito breve. E eu creio e essas discussões poderiam derivar para isso. De medidas de proteção do sistema e não de retirada de direito das pessoas. Porque protegendo o sistema vai melhorar e vai conseguir prestar uma prestação previdenciária, uma aposentadoria, uma pensão por morte de uma forma mais adequada aos seus segurados e dependentes. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a fraude do INSS. Recebemos Marcelo Barroso, advogado especializado em direito previdenciário, é doutor no assunto, professor da FUMEC. Obrigada pela presença, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Agradecemos também a presença de Nazário Nicolau, mestre em Direito Previdenciário e professor da PUC do Paraná. Obrigada, até a próxima. Obrigado pelo convite, um abraço a todos. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta sempre aos sábados aqui no Jornal da Itatiaia e também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e nas plataformas de áudio.